Sérgio Moro vai vir ao Brasil agora no dia 30 definir a respeito da sua candidatura à presidência da República, junto com o Podemos. E isso deixou os caras revoltados, principalmente a turma de Lula e de Bolsonaro, que detestam Sérgio Moro. E já criaram aqui a fake news que está rolando nos grupos dos gados. Sérgio Moro pegou documentos do Ministério da Justiça e os vendeu para o Dória. Os caras não têm limite mais. Você que ainda participa de grupo do Bolsonaro, você que ainda adula esse cara, por favor, coloque a mão na sua consciência. Coloque a mão na sua consciência. Se você não colocar a mão na sua consciência, coloque pelo menos no bolso e veja quanto é que você está gastando agora no mercado, na gasolina e tudo mais. Nada é culpa do mito, né? Nada é culpa do mito. Então, como eu disse, terminando o contrato dele com Álvares e Marshall, ele vai sim se candidatar à presidência da República. E os caras já começaram a passar suas fake news. Eu vou ler uma delas aqui para vocês. Tá no grupo de todo o gado. Os caras acreditam nisso como se acreditassem no próprio Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas hoje eles vivem da mentira, como na Prevent Senior, que estava matando pessoas para corroborar com a tese do mito de dar ivermectina, cloroquina, azitromicina para as pessoas e matando gente. E os caras ainda defendendo. Essa é a fake news que rola no grupo dos gados. Moro envolvido até o pescoço em falcatruas. Talvez isso explique a razão de Bolsonaro ter declarado a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu no Ministério da Justiça, ficariam enojadas. Primeiro, essa frase aí o mito não falou não, né? O mito não falou nada disso não. Aliás, no tempo em que Sérgio Moro ficou no Ministério da Justiça, foi o tempo onde conseguiram baixar os números de homicídios, os índices de homicídio no Brasil. Depois subiram de novo com Mendonça e agora tá pior. Muitos brasileiros ficaram chocados e tristes pela saída do Moro do Ministério. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão. O gado, se não tem notícia, ele cria. Notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil. E alguns estrangeiros, mais especificamente Wall Street Journal of Americas e Gazeta pelo Esporte. E deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado: Moro vendeu os inquéritos da PF para o Dória. Bolsonaro soube disso às 13 horas do dia 23 de abril, dia antes da demissão de Moro, em uma reunião envolvendo o seu chefe da BIM, Ramagem, o seu filho Carlos Bolsonaro, o senhor Hélio, o supervisor da Secretaria da Casa Civil, o senhor Ronald Rovand, representante da CIA no Brasil. A princípio, muito contrariado, Bolsonaro se recusou a trocar o diretor da PF, Valeixo. Isso aqui rola nos grupos do gado sem parar, cara. É um negócio assim inacreditável. Os caras, eles criaram uma terra plana para eles habitarem. Um universo totalmente paralelo. E conhecereis a verdade vos libertará, já não significa mais absolutamente nada. Continua. A aceitação veio pela informação de que Moro estava recebendo o pagamento total de prêmios de $70 mil para cada inquérito vendido, mais um bônus de $400 mil para todos seus assessores e integrantes da comissão, num total de $23 milhões por meio das empresas de João Dória e João Amoedo. Cara, que gente, brother. Que gente terrível, que gente patética, que gente serva do diabo. Não é possível, cara. Não é possível. E essa galera das areias monazíticas de Guarapari, que estão sendo roubadas pelos globalistas, vai lá cegamente louca. O que eu autorizo, meu presidente, eu autorizo, meu presidente. Isso aqui é criado lá nos gabinetes do Carlos. Pô. Mesmo assim, o diretor da ABIN descobriu o esquema por meio de um delator, que era assessor de Moro e não concordou com a prática, e que o obrigou a pedir a exoneração do cargo, dizendo que ele estava junto com o Moro. Olha lá, é tudo... Meu irmão, os caras vão criando história por trás de tudo. Em primeira notícia divulgada às 13 horas e 30 minutos do Centro de Imprensa.
Assim, combinou-se que Moro pediria demissão antes que Bolsonaro demitisse, para que a culpa ficasse com Bolsonaro e Moro pudesse ter vantagem de dizer que não havia feito nada de errado. Caramba, cara. Dr. Wagner Maia denuncia que Moro fugiu do governo porque foi descoberto que ele cometeu crime de alta traição. A ABIN descobriu que o ex-presidente da Polícia Federal, Valeixo, comparsa de Moro, na ocultação dos padrões do Adélio e de seus advogados, e aí vai criando, cada vez mais vai ficando mais mirabolante, vai criando mais a teoria da conspiração. Há muito estava escondendo os nomes, assim como crimes políticos administrativos de Witzel e passando informações sigilosas das investigações para Dória. Desde março, o presidente Bolsonaro foi alertado, mas aguardou que Moro lhe informasse sobre tudo. Como Moro fugia de reuniões e se omitia, o presidente também soube que Moro estava participando com Fernando Henrique Cardoso, Maia, Alcolumbre e Toffoli do plano para derrubá-lo. Meu irmão, não tem ninguém que seja mais aliado do Toffoli do que Jair Bolsonaro. Foi Toffoli que o aconselhou a assinar o juiz de garantias, que era uma emenda do PSOL. Meu Deus, como é que pode, cara? Isso daqui não é possível isso, cara. O que o cara fumou, mano, um negócio desse aqui? Pastor Bolsonaro convocou pessoalmente Moro para reunião na presença de investigadores da ABIN. Colocou o assunto na mesa e informou que seu protegido, o delegado Maurício Valeixo, era o principal informante da esquerda. Cara, Jair Bolsonaro, ele interferiu na Polícia Federal e colocou seus cupinchas lá. Todos os delegados que ele pôde colocar que estariam envolvidos em qualquer coisa do seu filho, ele vai lá, se tiver algum rastro do filho do Bolsonaro, ou da família Bolsonaro, ou de algum ministro do Bolsonaro, vocês estão vendo na prática. Ele pega e tira o cara, troca o cara, manda para outro lugar. E coloca um cupincha dele lá. Porque o Valeixo estava fazendo o trabalho dele. É isso que os caras fazem. Os caras pegam e assassinam a reputação do Sérgio Moro, assassinam a reputação do Valeixo. E este grupo de idiotas dentro do WhatsApp vai lá e faz tudo que os caras mandam. Se for cloroquina, se for ivermectina, se for azitromicina, se for para dizer que vacina não funciona, se for para dizer que não tem anticorpos depois de tomar determinada vacina, quando o teste de anticorpos para todas as vacinas, depois de 6 meses, ele é ou ínfimo ou muito, muito menor. Então, cara, olha onde esses caras estão. Aqui, ó. Moro empalideceu com a traição descoberta e sem outro jeito resolveu dar as costas para o presidente Bolsonaro. Fez a coletiva de traição declarada. Nota. Está confirmado oficialmente que ex-diretor da Polícia Federal, delegado Maurício Valeixo, protegido de foro de Moro e demitido pelo presidente Bolsonaro, é o delegado que foi infiltrado para finalizar o inquérito sobre Adélio Bispo, com ordens para esconder os nomes dos mandantes, pagadores de milionários advogados, impedir a perícia dos celulares de advogados de Adélio, dizer que Adélio agiu sozinho e que tinha problemas mentais. Quem desistiu do processo para descobrir o que estava por trás de Adélio foi o próprio Bolsonaro. Não acredite em mim. Ele desistiu na primeira instância. Ele nem sequer foi lá pedir o número a quebra de sigilo telefônico dos advogados. Ele não insistiu nisso de jeito nenhum. Ele simplesmente desistiu. Ele simplesmente desistiu na primeira instância. Não acredite em mim. Procure aí. Procure aí. Bolsonaro desiste em primeira instância, Adélio. Aí tá aqui, ó. Coloquem o público para compartilhar. Aí ficam esses grupos de WhatsApp da Gadolândia bombando, né? Difícil de acreditar, mas como dizia um amigo que não está mais nesse mundo, cabeça de juiz é caixinha de surpresa. Repassem, repassem. Bolsonaro é doido? Não, fez a gente ver como funciona o PT, como funcionam as ONGs, como funciona a França, como funcionam as reservas indígenas, como funciona o PSL, como funciona o Supremo Tribunal Federal, como incendiaram a Amazônia, os funcionários dos presídios, como funcionam as favelas, funciona o Congresso, a Petrobras, o BNDES, a Igreja Católica, a Venezuela, os médicos cubanos, o MST, o sindicato, a manifestação esquerdista, a Globo, a imprensa marrom.
Bolsonaro é praticamente o novo Deus desses caras. Não é o jumento, não é o bezerro de ouro, perdão, não é o bezerro de ouro, é o jumento de bosta. Nada está errado, nada é culpa de Jair Bolsonaro. Bolsonaro é aquele que está nos livrando constantemente de todos os bandidos da nação, né? Tá aqui, ó, e agora a coisa ficou clara para todos nós. Que o grande vilão do porquê os combustíveis permaneceram tão altos é porque os governadores não querem perder a boquinha deste ICMS, que no Rio Grande do Sul chega a 75% desse imposto. Os caras vão lá e aumentam o bagulho, 75% desse imposto, e acabam prejudicando o seu próprio povo. Se eu fosse governador, já que é para jogar na desonestidade, na mentira, na canalice, eu chamava toda a imprensa e falava o seguinte: olha, eu zero o ICMS se eu não tiver que fazer o repasse para o governo federal. De cada R$10 que São Paulo recebe, tá? O estado de São Paulo, foda-se o Dória, foda-se o calcinho apertado. Essa aqui é só a verdade. De cada R$10 que São Paulo recebe, 9 vão para a União. Fica só este dedinho mindinho aqui para São Paulo. Então, o ICMS continuou o mesmo. As variações do dólar são geradas pelas crises que Jair Bolsonaro faz dia após dia. É mentira que ele zerou o imposto que Jair Bolsonaro cobra na gasolina. Isso é mentira. Cara, não dá para acreditar, cara. Todo o funcionamento do Brasil está sendo revirado e dado conhecimento aos brasileiros. Está além das nossas expectativas. Está muito melhor, né? Jair Bolsonaro está muito melhor. O Brasil está cada vez mais transparente. Avante Bolsonaro. Foro privilegiado para o filho. Contrato de 100 anos na Covaxin, que já se sabe que foi superfaturada, com nota de empenho de 1,6 bilhões de reais. Você tem Ricardo Barros no governo, ministro da Dilma no governo, você tem todo mundo, cara. Ciro Nogueira, recorde de emenda discricionária. Não é possível, esses caras vivem num mundo paralelo, cara. Daqui, ó. Copia e cole, vamos mostrar a esses políticos corruptos que o povo tem voz. Vamos apoiar o nosso Brasil, nosso presidente, a nossa pátria. Jair Bolsonaro, presidente, conservador, direita Brasil. Só os paranoicos sobrevivem. Aí continua aqui, a loucura vai um pouquinho mais longe, ó. Em 2014, fomos às ruas para tentar derrubar a translocada da Dilma, votando no Aécio. Sim, o Aécio, o cara que era chefe de quase todo o esquema de corrupção, traficante, drogado, mancomunado com o PT e todo esse lixo que nos governou durante 30 anos. Nós depositamos a esperança no Bolsonaro, achávamos que era uma luz no fim do túnel, e a luz do fim do túnel era um trem. Isso é um desgraçado, cara. Entre Dilma, Aécio, FHC e Dória, tá aí Jair Bolsonaro, um lixo tão grande quanto Lula. Nós éramos completamente cegos e ignorantes da política, éramos escravos do sistema e nem sabíamos que havia um sistema. Para nós, Olavo de Carvalho era um desconhecido, Enéas Carneiro era um louco. Enéas Carneiro teria vergonha do que está acontecendo, cuspiria na cara de Jair Bolsonaro. E o Olavo de Carvalho, ele se calou por causa de uma medalhinha, por causa de uma adulação. O canalha sabe de tudo o que está acontecendo, sabe que o cara que deu a festa para o Zé Disseu hoje está na PGR, sabe que André Mendonça hoje se agacha para o Zé Disseu para tentar conseguir voto para ir para o Supremo Tribunal Federal. Que o nome colocado no Supremo Tribunal foi o nome de Ciro Nogueira, que é o cara do Centrão, Cássio Nunes, que deu diversas sentenças favoráveis ao Lula, que votou pela suspeição de Sérgio Moro, Loro não Loro da Ana Maria Braga, o Sérgio Moro, e na prática colocou o Lula solto na rua, junto com a segunda turma, sem vergonha lá de Gilmar Mendes e de todos esses caras. Então continua o cara aqui, ó, para nós, Roberto Campos era o Bob Fields e Bolsonaro era o deputado nervosinho. Confiávamos na Rede Globo e batíamos palma para os artistas sem talento que compravam apartamento em Paris e Nova York com nosso dinheiro. Em apenas 6 anos, nós tiramos um débil mental, ex-terrorista do poder, para colocar outro débil mental que quer brincar de Hugo Chávez brasileiro. Prendemos um semi-analfabeto corrupto e seu bando, que Jair Bolsonaro, através das suas leis sancionadas e dos caras que ele colocou no Supremo Tribunal Federal e das alianças que ele fez, está solto. Lula está solto na rua hoje, podendo se candidatar, certo?
Porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do Gilmar Mendes, ele esperou só o Cássio Nunes chegar lá, porque ele sabia, não, aqui vai melar o negócio, ele vai votar pela segunda turma. E foi exatamente o que ele fez. Elegemos o primeiro presidente de direita em 500 anos do Brasil. Esse cara não entende nada de história do Brasil, absolutamente nada. Né? Aprendemos muito mais de política do que de futebol. Tá aí, ó, para mentir. O diabo é o pai da mentira, seu desgraçado. Esvaziamos as plateias de artistas comunistas sem talento. A esquerda ganhou a rua de novo, seus idiotas. Paulo Guedes foi eleito o melhor ministro da Fazenda do mundo em 2019. De onde os caras tiram isso, brother? De onde os caras tiram isso, ou pode ser do cu, porra. Não tem mais. Não, com que tira um negócio desse? Depois de uma banana para Cuba e Venezuela, nós aliamos Estados Unidos e Israel. Quebramos a espinha dorsal de um sistema de ensino que criava zumbis esquerdistas. Boicotamos uma das mais influentes emissoras de TV do mundo. O ensino continua o mesmo, meu irmão. A Globo tá dando cada vez mais audiência com a loucura do mito. Identificamos que são Maia e Alcolumbre e muitos dos traidores. Acabamos com a carreira de um juiz infiltrado, vaidoso e traidor. Tivemos o prazer de aprender com o ministro da Educação que os 11 do STF não passam de bandidos, de toga. Que o seu Jair Bolsonaro fez tudo para proteger, inclusive melando a lava-toga, junto com o filho dele que se uniu com o PT. Em qual universo paralelo vocês vivem, pelo amor de Deus? Enfim, Bolsonaro escancarou todo o sistema podre. Bolsonaro abriu a tampa do imenso bueiro. Ratos e baratas estão desesperados. Bolsonaro fez o povo ficar ciente da polícia, da política e da economia como nunca. Governa com transparência, ou seja, mostra seus erros e acertos. Nos devolveu o amor pelo país. Vocês acham que enterraremos um sistema em todos 6 anos? Claro que não. Estamos mais fortes e mais lúcidos do que nunca estivemos. O Brasil nunca teve tão burro, nunca teve tão alucinado, nunca teve tão areiento monazítico de Guarapari, dos globalistas, caralho. Se Bolsonaro é um paranoico, eu também sou. Precisa chegar urgentemente ao Brasil. Compartilhe, estamos juntos com o Brasil, copiado e colado. Assim eles não bloqueiam, por enquanto. Olha, meu irmão, tá difícil, cara. Nós estamos vivendo em um hospício. É o flautista de Hamelin. Bolsonaro é o flautista de Hamelin. Né? Os ratos vão cantando alegremente enquanto o flautista os leva para a morte. São idiotas. Por favor, acorde e tente acordar uma pessoa. Nós estamos dentro da Matrix. Ofereça a pílula para que ela possa acordar. Foi tão difícil fazer com que elas acordassem. Da maldição esquerdista, da maldição do Lula, e agora elas caem em uma nova maldição, porque são ratos imbecilizados. São semi-analfabetos que caem sempre na mentira. A sua missão continua sendo uma só. Acorde pelo menos um gado. Um gado. Verifique a sua inscrição no canal, gostinho, chininho, comenta amanhã.